Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa especial anuário do Ceará 2018-2019. Aqui na TV O Povo, você assiste a esta série de programas especiais do anuário, que é mais uma plataforma, além da versão impressa, que está nas bancas e livrarias e também na web, no anuariodoceará.com.br. O tema de hoje é Justiça Eleitoral. A cada eleição, o processo aperfeiçoado, tanto na cabeça do eleitor, afinal, quanto mais se vota, mais chance de errar menos, quanto na máquina envolvida no pleito. E é sobre as eleições de 2018 que eu converso hoje com a desembargadora Nailde Pinheiro. Ela é presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Ceará. Fique com a gente. O programa especial Anuário do Ceará começa agora. Classificada como o sexto maior colégio eleitoral do país, a capital do Ceará, Fortaleza, possui mais de 1.600.000 eleitores. No estado, o número passa de 6 milhões. É sobre o desafio de coordenar as eleições e o que muda no processo deste ano que eu converso agora com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, no Ceará, a desembargadora Nailde Pinheiro. Seja bem-vinda, desembargadora. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, Jocélio, por esta oportunidade. Realmente é um desafio, neste momento, estar à frente do Tribunal Regional Eleitoral, um momento histórico, um momento de muita inquietação. Mas nós preparamos, tivemos todo um planejamento e já estamos na execução para essa grande festa cívica que acontecerá no dia 7 de outubro vindouro. A gente está gravando o programa agora em meados de agosto para exibirmos agora ao longo de setembro. Então a gente está aqui no começo do mês de setembro. Ou seja, não vamos tratar aqui da factualidade porque isso não vai ficar atual, mas na essência, desembargadora, me parece que há uma, eu não vou chamar de insegurança jurídica, mas há muita novidade a cada eleição, que eu posso chamar de aperfeiçoamento. Mas eu posso também entender como insegurança. A senhora diria que o processo muda além do que deveria ou isso é saudável? Eu acredito que cada pleito, a Justiça Eleitoral vem se aperfeiçoando, a questão das tecnologias. Para essa eleição, nós temos essa nova temática, que é a utilização das redes sociais. E o TRE vem trabalhando com esse assunto com muita responsabilidade, procurando que aquelas demandas que sejam ofertadas pelo eleitor, realmente a gente tenha uma resposta breve. Nós precisamos dessa informação do eleitor, de como é que está acontecendo o nosso trabalho nas ruas, na campanha eleitoral, por assim dizer. Então, o povo é o termômetro dentro do TRE de como nós devemos estar agindo minuto a minuto. Temos uma equipe hoje responsável por esse trabalho de fiscalização da propaganda eleitoral. E tem sido um trabalho hercúleo desses 5 magistrados aqui em Fortaleza. E em cada zona eleitoral nós temos ali um juiz que está responsável por esse poder de polícia. E a propósito de aperfeiçoamento, a senhora destacaria como o que grande inovação, o que grande temática para esse pleito desse ano seriam as notícias falsas? Seria a preponderância que a internet ganhou nos últimos anos? Sem dúvida. A mentira, Jocélio, sempre existiu. Sempre. Mas essa ela muda de plataforma, ela né? muda de plataforma e vem até com este nome tão falado atualmente de fake news. E então vamos trabalhar esse tema como a legislação exige, com muita seriedade, mas sempre conscientizando que não devemos deixar que o mal vença o bem. Devemos ter o cuidado, o zelo de tratarmos o assunto eleições com muita seriedade. Nós vivemos um momento que exige uma avaliação por parte do eleitor para que, antes de divulgar qualquer matéria, qualquer notícia, ele tenha o cuidado de checar a origem, para saber da credibilidade, se realmente aquilo é verdadeiro ou não. Essa conscientização a gente vem trabalhando no dia a dia. Vamos pegar um exemplo prático, desembargadora. Digamos que agora, durante a campanha, estamos vivendo já a campanha, um determinado candidato seja vítima de uma notícia falsa. Porque as notícias falsas, elas não são improvisadas, elas são absolutamente profissionais. Existem comitês de maldades em maus candidatos trabalhando para prejudicar o oponente. Qual é o procedimento, qual é o trâmite, o passo a passo para um candidato que eventualmente seja vítima de uma mentira? O TRE
preparou uma estrutura. Hoje nós temos 5 magistrados que estão tratando deste assunto. Estudamos detidamente a legislação, buscamos o apoio da Polícia Federal, recebemos inclusive instruções de um perito criminal da Polícia Federal que lida com este assunto. E, através destes conhecimentos, montamos essa equipe sob a coordenação da doutora Adriana Cruz, que vem à frente desse trabalho. E nós temos também uma outra ferramenta que é disponibilizada através do Pardal, uma modalidade Pardal que vem recebendo essas denúncias. E o que é o Pardal? Explica aí o que é o Pardal. É como se fosse um aplicativo que o TSE desenvolveu e colocou à disposição de todos os regionais. E aqui o Ceará não foi diferente, vem levando a sério essa ferramenta e, através dessa ferramenta, você denuncia e essa equipe que está montada lá na central de atendimento passa a trabalhar com essa denúncia. E aí você me pergunta se realmente um candidato se diz preocupado com aquela notícia. Sim, que o prejudique. Ele denuncia e aí nós iremos trabalhar, primeiro, sabendo a origem, de onde está vindo, a fonte daquilo ali. E hoje já se prega o entendimento de que uma pessoa que muitas vezes prejudica a outro, ou outro foi eleito por conta de uma fake news, esse mandato possa ser cassado, porque ele foi eleito de maneira fraudulenta, né? Agora, é uma questão prática, né? A gente sabe que a favor da notícia falsa existe o tempo. Quer dizer, em que medida há a garantia para a vítima de uma notícia falsa envolvida no pleito, um candidato, de que o reparo será feito o mais rápido possível? Realmente a gente reconhece que essa notícia ela poderá ser o estrago para muitas pessoas, para muitos candidatos. Mas acreditamos sempre na boa-fé das pessoas, no bom êxito que o candidato ele vai ser avaliado pelo eleitor. Então, aquele eleitor já conhece de perto a vida daquela pessoa, é a obrigação, digo eu, do eleitor saber o currículo daquela pessoa, a vida pregressa. O Ceará não é vamos dizer, de uma extensão grande que você não possa desconhecer uma determinada pessoa. Então, eu acredito que o eleitor, ele deve fazer a sua avaliação e, através dessa avaliação, não se deixar levar por essa pessoa, um adversário, por exemplo, que quis induzir a erro a sua escolha. Vamos partir do princípio que existem pessoas honestas, existam bons corações no Ceará, mas existem pessoas malvadas, malfeitores. E essas pessoas malvadas, desembargadores, são muito profissionais, como eu disse, na arte de prejudicar o oponente. Existe um prazo legal para que eu, enquanto candidato vítima, possa conseguir a obstrução, algum tipo de atitude do tribunal em relação a isso? Nós temos a questão de que você, se sentindo prejudicado, você se socorre da Justiça Eleitoral. Essas provas elas serão coletadas e mesmo depois das eleições, você poderá ingressar com ação própria, inclusive tem a seara penal. A senhora fala, inclusive, que o mandato, eventualmente um mandato de onde se identifique no candidato, no caso eleito, um dolo, né, em prejudicar o oponente, isso pode levar inclusive à cassação. Pode, isso é possível. É possível. A legislação eleitoral já vem trabalhando nesse sentido de que, não para fortalecer essa questão dessa forma de, vamos dizer, da pessoa ser eleita, mas ter realmente a responsabilidade de que isso daí, posteriormente, em um processo, volte para a discussão na Justiça Eleitoral. E houve algum tipo de trabalho do TSE para padronizar a ação dos tribunais regionais eleitorais? Ou a senhora diria que há estados que estão mais bem preparados do que outros? O TSE, todo ano, coloca à disposição dos regionais a sua legislação. Posso dizer que o nosso Ceará, ele vem trabalhando com essa legislação e nos encontros que nós sempre temos com os demais presidentes,
eu faço uma avaliação de que o TRE do Ceará, ele está bem preparado para essas eleições. A senhora tem uma experiência de ter sido juíza em municípios, né, no interior, em eleição, enfim. A senhora trabalhou na época em que a cédula ainda era de papel? Chegou a ter essa experiência? Jocélio, a minha primeira eleição que eu presidi mesmo foi no ano de 1986, em que trabalhávamos com a cédula ainda em papel. E eu costumo dizer que uma eleição daquela época, a apuração, tinha muito mais emoção. Sim, demorava mais, mas era mais emocionante. 3 dias, 4 dias ali apurando aquelas eleições e houve a Justiça Eleitoral foi se adequando à realidade. E eu agora mesmo posso dizer que nós estamos avançando. Nós estamos deixando o papel de lado, trabalhando mais a parte. Hoje nós temos dentro do TRE já trabalhando o processo judicial eletrônico, em que o papel está sendo deixado de lado. Mas é assim, são atualidades em que a nossa instituição tem que também avançar. Na eleição desse ano, o TRE inaugurou uma nova forma de convocação também dos mesários, não é isso? Antigamente vocês usavam cartas, era isso, pelo correio, e a partir desse ano não, por meio eletrônico. Desenvolvemos também esse sistema, a convocação eletrônica. Então, aquele mesário, aquele pessoa que vai trabalhar voluntária, não vai precisar mais ficar aguardando aquela convocação da chegada do carteiro. Então, ele vai no sistema que já está aberto para que ele possa ali dizer que realmente já está demonstrando para o TRE que sabe que irá receber as instruções e que no dia das eleições ele já está preparado para trabalhar na sua sessão eleitoral. As pessoas que vão trabalhar nas sessões eleitorais desse ano já sabem desde quando que vão trabalhar? Nós já estamos tendo treinamentos, inclusive para os mesários, e hoje podemos dizer que já temos um número expressivo de pessoas que já buscam, inclusive, esse trabalho. Hoje nós não estamos sentindo tanta dificuldade como antes a gente sentia, porque há, inclusive, uma pontuação. Se você vai fazer um concurso e comprova de que prestou esse relevante serviço à Justiça Eleitoral, você já está sendo pontuado. Então, hoje, isso é novo? Nós não temos... Isso é novo? A legislação de cada concurso realmente estabelece isso. Então, hoje nós não temos muita dificuldade. Temos muitas, assim, maior dificuldade na zona rural. A zona rural é que a gente tem mais difícil. Mas... procuramos vencer todas essas dificuldades através de um planejamento, das reuniões com os mesários. Então, o senhor está me dizendo que aumentou a procura dos voluntários querendo trabalhar. Sim. E considerando que a gente já sabe que a eleição é em outubro, esse pessoal começa a procurar o TRE no começo do ano, como é que funciona isso? Esse sistema, ele é sempre em aberto. Você hoje deseja disponibilizar o seu nome para ficar apto a ser chamado a trabalhar, nós temos um sistema que realmente ele ali preenche os seus dados, o seu endereço, e a gente já faz a distribuição para as zonas. Eu vou chamar um intervalo, desembargador, mas quero deixar uma questão. Eu queria que a senhora, na volta do bloco, a senhora falar do break, a senhora falasse para o eleitor que está em casa, por que ele deve confiar no sistema eleitoral brasileiro de urna eletrônica, visto que grandes países do mundo não o utilizam, ainda que sejam tecnologicamente mais avançados. É uma questão que não é nova, mas que eu creio que no ano de eleição, estando tão perto dela, é sempre bom ouvir os argumentos da Justiça Eleitoral. Daqui a pouco a gente volta. O programa especial no ar do Ceará faz um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com a presidente do TRE do Ceará, Nailde Pinheiro. Até já! Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará 2018-2019, conversando hoje com a presidente do TRE Ceará, Nailde Pinheiro. Desembargador, deixando uma questão que eu a coloco novamente, que é sobre a confiança do eleitor na urna eletrônica. Como disse, é um tema recorrente, a urna já tem 22 anos de uso, enfim, mas eu queria que a senhora, como presidente do TRE,
dissesse por que o eleitor deve confiar na urna eletrônica, e aí usa um argumento senso comum, inclusive, mas que é válido. Por que grandes países do mundo, grandes democracias do mundo, não utilizam a urna eletrônica? A urna eletrônica, ela sempre foi motivo de as pessoas buscarem tirar a credibilidade. Mas como você mesmo disse, nós temos há 22 anos esse serviço da urna eletrônica. Nós temos uma votação paralela que realmente confirma que realmente não existe. Ela não é interligada a qualquer rede social. Então, ela tem um instrumento próprio. E outro dia, conversando com uma pessoa da tecnologia e informática, ele fez um comparativo muito interessante. Que a urna eletrônica é igual à religião. Você confia, você adere realmente àquela religião e você confia na sistemática daquela religião. É igual à urna eletrônica. Hoje diz... O eleitor ateu, ele vai continuar cético com a urna. Então. Vai continuar cético. Podemos incluí-lo nesse rol dessas... Mas o que eu tenho a dizer é que essa urna, ela é muito bem policiada. Essa urna, ela é muito bem acompanhada. E é muito mais confiável do que mesmo você trabalhar com a cédula de papel. Como a senhora lembrou, interrompendo, que em 86 a senhora trabalhou na eleição, a primeira eleição que a senhora trabalhou era urna de papel? A cédula eleitoral é papel. Eu lembro das notícias que a gente lia no jornal de derrame de cédula falsa, não é? Os riscos eram esses. Você ficava descobrindo que o eleitor quis dizer aquilo. Tem até uma história engraçada, que uma pessoa tinha um certo apelido na cidade, e a pessoa escreveu o apelido, mas não existe esse eleitor aqui com esse apelido. Não, esse voto aí foi para mim. Esse apelido aqui é meu. Então o juiz, na hora lá, teve que decidir a quem destacar aquele voto. Então eu vejo que a urna eletrônica em si, ela seleciona as pessoas, não há interferência humana, tá entendendo? No que diz respeito a dizer se um voto é de fulano ou de ciclano. Já está o programa ali inserido dentro da urna e a votação acontece tranquila. Você, antes de teclar o voto, a sua decisão final, você inclusive tem acesso ao retrato da pessoa que você está escolhendo. Então, quanto a isso, eu acredito piamente que a Justiça Eleitoral merece toda a nossa credibilidade. A propósito de urna e a propósito de segurança, né? Uma pauta que se coloca hoje no mundo inteiro são os hackers, são os ataques terroristas, inclusive, né? Contra empresas, governos, enfim. O TRE trabalha com o suporte de algum órgão federal, alguma empresa privada do setor? Qual é a segurança web que o TRE utiliza nessa eleição? Como ela não tem qualquer comunicação com rede social, essa questão do hacker, como você fala aí, fica difícil de nós admitirmos isso daí, porque ela tem um sistema próprio. E até hoje essa questão nunca foi tratada, porque realmente não existe nenhuma possibilidade de que isso aconteça. Tá certo. Ainda sobre as inovações para esse pleito, a gente falou aqui já de notícias falsas, fala da justiça estar atenta a isso, não é? E eu lembro que há sempre uma lista, a imprensa ajuda a justiça nisso, e o eleitor, mostrando a lista do que pode e do que não pode, por exemplo. Já tem um bom tempo aí que não se pode fazer showmício, quer dizer, fazer um evento de caráter festivo e encaixando ali um candidato. Para esse ano, teve alguma mudança, alguma novidade, desembargador, em relação ao que não pode? Jocélio, a lei é sábia quando ela busca a igualdade de condição. Então, o showmício muitas vezes proporcionava que quem tivesse uma campanha milionária pudesse ofertar ao eleitor esse momento festivo. Então, ao longo do tempo, isso vem diminuindo, dando a oportunidade apenas a que o eleitor saiba que ouvir as propostas daquele candidato sem que haja necessidade dele comparecer a um show. A necessidade disso. Ele pode muito bem, hoje, através da mídia, saber qual a plataforma de governo, saber qual é a proposta daquela pessoa. Pode acompanhar quem foi eleito há 4 anos, como foi que ele desempenhou o seu mandato. Ele merece ser reeleito? Então, são essas questões que eu acho que hoje
o eleitor tem que estar atento. E convenhamos, né? As pessoas costumam satanizar a política, mas é na política que se resolve tudo isso. Inclusive a própria lisura de um pleito, né? É na seriedade, nas referências. Essa geração que está chegando aí, a senhora é uma otimista enquanto cidadã, na consciência dessa turma que está chegando aí, que está começando a votar? É uma geração que já nasceu com a internet, enfim, é uma geração muito nova, né? Hoje eu acredito muito no jovem. Nós temos a nossa escola judiciária eleitoral que vem trabalhando na escola pública, na escola da rede privada, buscando se aproximar desse jovem que vai votar pela primeira vez, conscientizando da importância, da valorização do seu voto, dizendo para ele, hoje a gente percebe que esse jovem de 16 anos, ele já sabe opinar, ele já sabe muitas vezes dar o seu depoimento. Tem acesso a muita informação. Tem, né? Acesso a muita informação e a instituição escolar também, dentro daquela sua grade curricular, vem inserindo esse contexto, aproximar o jovem da política. E o viés hoje da escola não é só essa conscientização do voto, é aquele jovem também que um dia pretende ser um político. Nós também trabalhamos com esse viés e vem dando muito certo. A prova é que nós conseguimos uma estatística expressiva de número de eleitores jovens que irão votar pela primeira vez. A senhora tem algum número disso aqui no Ceará? Nós temos uma ideia em torno de quanto? Nós estamos em terceiro lugar no Brasil. Em contingente de novos eleitores. De contingente de novos eleitores. E nós recentemente passamos aqui por um processo da biometria e essa biometria que nós descentralizamos, colocamos mais fácil o acesso ao eleitor, fez com que também esse trabalho hoje a gente pudesse dizer que foi um trabalho exitoso. Quando chegar no dia da eleição, eu que fiz a biometria, não preciso levar nenhum documento ou preciso? Hoje nós temos um aplicativo que é o e-Título, que permite que você, inclusive, veja a sua fotografia, tenha todos os seus dados. Através dessa ferramenta, você poderá mostrar ao presidente da mesa, se identifica e que realmente ali você tem acesso à urna eleitoral. Sem o documento na mão eu posso ir lá? Sem o documento na mão, mas é sempre bom, sempre é bom recomendar que você não esqueça o seu velho documento. Vai ficar a bateria do celular, né? Dos motivos, né? Um dos riscos, né? Tá. Bom, a senhora falou no showmício, a gente comentou aqui que foi uma sábia, né, decisão da Justiça já há algum tempo. E, ao mesmo tempo, me vem à cabeça o seguinte, o candidato é eleito, ele faz o showmício enquanto governante, né? É uma distorção que escapa o poder da Justiça Eleitoral. Isso fica ao juízo do eleitor, na verdade, do cidadão. Vê que o governante está investindo em atividades festivas, enfim, lúdicas, além do racional. Isso escapa à capacidade da Justiça Eleitoral, né? Jocélio, infelizmente, passada a eleição, essa vedação já deixa de existir, mas o Ministério Público, eu digo, ele sempre vem com uma grande atuação. E o eleitor em si, embora depois do período eleitoral, ele costuma, vez por outra, estar denunciando isso. Prova de que o mundo está mudando. As pessoas estão mais atentas como o dinheiro público está sendo utilizado. A senhora vê isso também no interior do Ceará? A senhora que conhece bem o interior, a senhora vê isso? Interior, e eu acredito que a participação ainda é maior, porque há uma concentração mais próxima das duas alas, três alas políticas. Então, embora terminando uma eleição, mas ainda ficam aquelas ranços, e de uma eleição para outra, às vezes aquela comunidade permanece com a atuação bem forte. Os veículos de comunicação, eles têm um cuidado institucional de orientar suas equipes, estabelecer códigos de conduta para os seus jornalistas, no sentido de não exporem suas paixões políticas, em nome da isenção necessária para essa atividade jornalística. Para quem comanda a eleição como a senhora, isso também é um desafio, manter o time dentro de parâmetros, dentro de um padrão, digamos, de comportamento e tudo. Como é que o senhor trabalha isso na sua gestão? É uma orientação, digo, primordial, principal, da qualidade de gestora, para que o tratamento seja isonômico. Se você tem a sua preferência, mas no exercício da sua função você será um juiz, então você tem que ser isento para dar maior segurança àquele pleito que você está trabalhando, para que aquela
grande festa cívica aconteça e que não dê margens a opiniões, a julgamentos contrários ao maior interesse da Justiça Eleitoral, que é oferecer um serviço de excelência a toda a sociedade cearense. O maior risco, me parece, não é nem no servidor, porque já é formado nessa diretriz, mas talvez o mesário voluntário, porque ele, a rigor ele trabalha ali temporariamente, não é? Mas ele recebe instruções antes desse dia e dentre essas instruções, no dia o presidente de uma mesa funciona como fosse um magistrado, porque ele vai decidir questões ali que exigem uma seriedade maior, um compromisso maior. E também ele recebeu essas instruções do próprio Tribunal Regional Eleitoral. E se um mesário fugido que está devidamente orientado, ele pode ser destituído na hora e alguém da fila pode ser convocado para assumir? Nós temos, e esse trabalho ele é acompanhado de perto pela Justiça Eleitoral. Qualquer regra que haja a infringência ali contra aquele mesário será aplicada a devida penalidade. Sobre poluição visual, né? Poluição sonora, me parece que também, só lembrando aqui o que diz a regra, carro de som tem que tipo de controle em relação a carro de som? O carro de som, hoje, a legislação posta para essas eleições, isoladamente, ele não pode estar percorrendo a cidade. Que eu acho que isso veio, assim, facilitar a vida urbana, por assim dizer. Esse carro só poderá ser acompanhando uma carreata, um aglomerado de pessoas. Que bom que proibissem as carreatas, desembargador. Eu torço para esse dia. Eu acho que também a gente não pode tolher de um todo essa manifestação do povo, porque eleições é um momento de alegria, Sim. É um momento festivo, mas tudo dentro de um certo critério, de um certo comportamento. E aí, portanto, o carro de som isoladamente, não. Se estiver compondo a carreata, caracteriza uma carreata, é uma manifestação que poderá acontecer sem que haja vedação da lei. Outra pergunta, digamos, mais pitoresca, ou mais prática. Pintura de muro, pintura de propaganda eleitoral. O que é que diz a legislação? Hoje a pintura de muro em si, ela é proibida. O que pode acontecer é você preparar o seu cartaz e colocar naquela parede, naquela janela. No mais, outdoor, essa questão aí não poderá mais acontecer. O que é que a senhora diz para o eleitor que pensa em votar nulo, achando que com isso está fazendo um protesto inteligente? Eu digo que não é momento para se pensar assim. O Brasil, hoje, essas eleições, elas estão dando a oportunidade a que o eleitor valorize essa festa cívica, comparecendo, escolhendo o seu candidato livre, consciente, porque hoje o Brasil está atravessando um momento de muita dificuldade. E a oportunidade é essa. Você não pode se recusar a dar a sua parcela de contribuição. Deixar que este resultado venha seja dada a oportunidade a uma outra pessoa. Faça parte desse Abrir mão trabalho. de um poder, né? Abrir mão desse seu direito de escolher o seu candidato. Ok, desembargadora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Desejo boa sorte no seu trabalho, então, nessa eleição, que é sempre um esforço muito grande, né? Eu é que agradeço a essa oportunidade de, neste momento, tratar de assuntos referentes à nossa instituição, Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado. O programa especial No Ar do Ceará de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos dados mais importantes do nosso estado também na internet, pelo www.noardoceara.com.br. Foi um prazer compartilhar essa conversa com vocês. Agradeço ao desembargador Nailde Pinheiro, presidente do TRE Ceará, e a você que nos acompanhou. Tchau e até o próximo programa.